Vocês me pediram para falar sobre o que é falta de reciprocidade no autismo e cá estamos nós para conversar sobre esse assunto. Então, o déficit em reciprocidade é um dos aspectos descritos no critério A do manual diagnóstico. E o critério A fala sobre as dificuldades ou diferenças em comunicação e interação social. E agora nós temos o DSM-5-TR, DSM-5 revisado, que exige que os 3 aspectos mencionados, no critério A estejam presentes. E quais são eles? São a dificuldade persistente em reciprocidade, as dificuldades na comunicação verbal e não verbal e harmonia entre as duas, e a dificuldade para iniciar ou para cultivar os relacionamentos. E o DSM-5 descreve essas características, com mais detalhes, mas no próprio manual os autores já deixam claro que os exemplos são meramente ilustrativos, E seria impossível esgotar em um livro todas as possibilidades de apresentação dessas atipicidades. Mesmo no consultório, a gente percebe que as apresentações são muito diversas. Então, realmente, pode ser difícil compreender como os sinais do autismo aparecem na prática. E por isso nós estamos aqui, para estudar juntos. E no caso, hoje nós vamos falar só sobre reciprocidade. E para começo de conversa, é muito importante saber que as dificuldades ou déficits ou deficiências, como os livros trazem às vezes, em comunicação social e na interação social, que estão especificadas nesse critério A, devem ser generalizadas, ou sustentadas ao longo do tempo. Ou seja, não pode ser algo novo na vida de uma pessoa adulta que teve, às vezes, uma experiência ruim no relacionamento e por isso ela preferiu se proteger de outras frustrações e agora ela parece menos recíproca. Então, isso é algo situacional, não é autismo. E o autismo não é modinha, mas o próprio DSM nos alerta para o fato de que os diagnósticos são complexos e eles são muito mais válidos, muito mais confiáveis quando são baseados em múltiplas fontes de informação. E é por isso que nós temos que trabalhar juntos, numa equipe multidisciplinar, para conseguir saber se realmente os sinais aparecem em diferentes ambientes, se eles já estavam presentes lá na infância, mesmo que de forma sutil. E o diagnóstico só é possível quando nós temos as observações do médico, somadas ao histórico, dos cuidadores, do pai, da mãe, de outros educadores que passaram pela vida da pessoa. E sempre que possível, o autorrelato vai ser extremamente valioso. E como aqui no canal nós falamos sobre casos mais leves, que costumam receber um diagnóstico mais tardio, o que ameaça o autorrelato nem sempre é uma dificuldade na fala, ou uma inabilidade na linguagem. Às vezes, as minhas alunas, por exemplo, são muito hábeis, muito proficientes em linguagem. O problema mesmo costuma ser a dificuldade para reconhecer e para verbalizar ou nomear as suas próprias diferenças. E, mais uma vez, eu digo que é por isso que nós estamos aqui, para elevar o nível de consciência de todas as pessoas e para que você não passe por um gaslighting, que significa ser invalidado ou invalidada por outras pessoas, ou até por você mesmo, ou você mesma. Então, sem mais delongas, como nós vamos ver os déficits de reciprocidade socioemocional na vida real. Até rimou, Bom, na criança, você pode ver que a capacidade de se envolver com os outros e compartilhar os seus pensamentos, sentimentos e interesses pode não estar presente. Ou pode ser muito reduzida, rebaixada. E depois nós vamos falar só sobre o Yong-woo, do seriado Um Advogado Extraordinário, mas para exemplificar aqui para vocês, fica claro que na infância dela, da Yong-woo, ela passa muito tempo, por exemplo, alinhando os brinquedos e brincando ali sozinha, mas ela não entra na brincadeira do pai. E, na verdade, ela só parece dar atenção às outras pessoas quando a conversa é sobre os hiperfocos dela, que são baleias e as leis. Quer dizer, ela não é recíproca, ela não parece solidária, por exemplo, quando o pai finge que se machucou, que está chorando porque pisou no brinquedinho dela e pede para ela dar um beijinho para sarar. E ela não tem nenhuma iniciativa nesse momento, não tem nenhuma troca durante essas interações. E em crianças pequenas também talvez não haja nenhuma iniciativa para iniciar uma interação social com outras crianças, nem mesmo com pessoas da família.
e em alguns casos não existe nenhum compartilhamento de emoções. E um outro detalhe é que em brincadeiras de imitação, a criança pode não participar e mesmo na fase adulta, alguns adultos me dizem que ainda não entendem o propósito das brincadeiras do jardim de infância. Às vezes eles me contam que participavam das brincadeiras, mas que não entendiam o significado, né? E por que todo mundo tinha que imitar a professora e fazer tudo igualzinho aos outros. E eu amo essas perguntas. Então, de fato, é importante validar esse desejo de ser diferente, de ser autêntico, de se expressar, né, de forma singular. Mas a verdade é que a nossa aprendizagem também tem um componente significativo de imitação, de modelagem. Tanto que nós temos os neurônios espelho, porque nós aprendemos esses comportamentos sociais imitando os adultos. E mais um detalhe a ser observado aqui é que a linguagem da pessoa autista muitas vezes é unilateral, carente de reciprocidade social ou de mutualidade, e dá até a impressão de que a pessoa seja egoísta, né? Essa pessoa autista, porque ela fala ou solicita o que ela precisa, mas ela não pergunta sobre as necessidades dos outros. Então, nós vemos que a pessoa é muito competente, às vezes, para comunicar os seus gostos, os seus hiperfocos, as suas preferências, para solicitar material para os seus estudos, para o aprofundamento naquele tema, né, de interesse especial, e até para rotular ou para descrever o que acontece, saber dos dinossauros, dos planetas, das flores, dos livros. E aí você pode pensar que ela seja proficiente na comunicação. Mas o que nem todo mundo percebe é que os comentários dessa pessoa talvez não sejam naturais. As falas podem ser muito scriptadas, né? Muito descritivas. E isso também é um sinal de falta de reciprocidade, porque em vez de compartilhar os sentimentos ou conversar, dialogar, né, com o interlocutor, a pessoa autista pode estar apenas centrada no seu próprio mundo, mesmo que ela esteja conversando. E qual o prejuízo desse comportamento? Bem, o prejuízo é que os autistas acabam se queixando de dificuldades para manter um namoro, uma amizade, um casamento, e acabam se sentindo muito solitários, inclusive em crianças mais velhas, adolescentes e adultos sem as dificuldades intelectuais e sem os atrasos de linguagem, os déficits em reciprocidade social, eles podem ser mais aparentes nas dificuldades de processamento do que acontece ao redor dele, e dificuldade também para responder às pistas sociais mais complexas. Por exemplo, a minha aluna pode ser super eloquente quando ela está dando uma aula, quando ela está fazendo uma palestra, que já tem um roteiro pronto, né, e treinado, mas quando ela desce do palco e vai conversar com as pessoas, talvez ela não saiba participar direito, né, dessa reunião, e aí ela não sabe o que dizer para os seus colegas que elogiam o que ela disse na aula, não sabe quando é a vez dela falar numa rodinha de pessoas, enfim, ela fica desconcertada e as pessoas também podem considerá-la infantil ou fria, snob, porque parece que ela não quer compartilhar os dados, parece que ela está guardando informação, e eles podem imaginar que ela seja rude também, porque ela acaba interrompendo os outros, ou entra nesse over-explaining, né? Essa mania de explicar demais as coisas, ou exagerar nas explicações sobre um tema. Enfim, ela pode ser muito prolixa. Mas os autistas que desenvolveram estratégias para compensar essas dificuldades e para participar de alguns desafios sociais, eles tendem a não ser notados nesses ambientes. Só que no seu consultório, eles vão mostrar pela fala ou pelo sofrimento psíquico que eles ainda lutam muito para enfrentar situações novas ou a socialização sem o suporte. E aí eles sofrem demais, né, para manter esse esforço, ficam muito ansiosos e nessa tentativa de calcular tudo conscientemente, né, tudo que eles precisam fazer ou falar para parecerem interessados pelo seu interlocutor. Ou seja, o que é socialmente intuitivo para a maioria dos indivíduos, né, para os neurotípicos, vai exigir uma racionalização muito elaborada dos autistas. E esse comportamento de camuflagem, nós sabemos, é o que mais tende a contribuir para a menor detecção dos quadros de autismo, principalmente nas mulheres adultas, que são
as pessoas que mais aprendem a camuflar as suas dificuldades desde cedo, mas elas pagam um preço altíssimo por isso, que são o diagnóstico tardio e o adoecimento físico e mental, o esgotamento, sobre o qual nós falamos aqui já em vários vídeos. E é por esse motivo que nós precisamos de tempo para avaliar os casos. Então, mais uma vez, o autismo não é moda. Os estudos mostram que a prevalência é alta, talvez 1 em cada 30 crianças seja autista, e na fase adulta uma parcela significativa da população ainda não recebeu o seu diagnóstico, simplesmente porque essa conscientização ainda é recente. Esses estudos da última década que têm nos trazido dados sobre os casos mais leves, por exemplo. Mas sim, nem tudo é autismo, e é por isso que nós precisamos de avaliações mais longas, observações em ambientes naturais, para conseguir ver o repertório comportamental da pessoa, né? E nós precisamos verificar quais são os custos das interações sociais e do nosso cliente, do nosso aluno, porque principalmente as meninas podem ser muito articuladas, mas o custo emocional às vezes é muito alto para que ela consiga participar das interações, a ponto de elas ficarem esgotadas e muito irritadas depois das aulas, por exemplo. Então, vale a pena verificar quais são as consequências das interações sociais do seu cliente. E se ele responder que as interações sociais são muito desgastantes, que ele é incapaz de se concentrar numa conversa por causa do esforço mental que ele precisa fazer para monitorar todas as regras sociais, as pistas sociais, a gesticulação das pessoas e ainda administrar o excesso de estímulos, ou que a autoestima dele é afetada negativamente porque ele parece incapaz de ser espontâneo, é preciso desconfiar. Então, existem outras condições em que a reciprocidade social pode estar afetada, mas se você já observou outras características do autismo, talvez seja importante usar um teste de rastreio para autismo. Não para rotular ninguém, mas para facilitar a conversa sobre o melhor suporte possível. Não é isso que nós queremos? Então, agora chegou a hora de mostrar a sua reciprocidade e curtir este vídeo, compartilhar com quem você ama e, claro, comentar aqui embaixo se você já passou por essa dificuldade em reciprocidade. Algumas pessoas me contam que nem sabiam que isso tinha nome, mas tem. E é muito bom aprender com vocês, estar aqui estudando juntos. Eu quero que vocês conheçam bem esses critérios do DSM e muito mais. Então, um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!